Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao módulo 6 do nosso curso Financiamento e Gestão Financeira para a Equidade na Educação Básica. Vocês já fizeram 5 módulos anteriormente, já debateram, pensaram sobre os fundamentos do financiamento da educação, a estrutura da política de fundos, discutiram um módulo sobre custo. E agora estão começando o 6º módulo, onde a gente vai olhar, colocar luz, foco no debate sobre os profissionais da educação, que são um elemento importante, vocês já discutiram isso, de custo, né? Essa é uma parte da alocação do financiamento da educação e, portanto, é fundamental que a gente pense uma política de gestão de pessoal que considere a centralidade deste investimento na construção de uma escola em funcionamento. O debate sobre profissionais da educação começa pensando quem são esses profissionais, né? Quando a gente está lá no cotidiano das redes de ensino, das escolas, de quem a gente está falando. E vocês começaram a leitura do módulo com essa provocação, né? Quem são os profissionais da educação? E eu já está lá no texto, né? Vocês já leram o artigo 61 da LDB, mas eu queria retomar, né, alguns elementos que valem a pena a gente discutir. O artigo 61, ele, desde o original de 96, ele recebeu 2 emendas, e tem relação com essa complexidade de pensar quem são os profissionais necessários lá no cotidiano da escola. O artigo vai definir para a gente quem são esses profissionais, há algumas polêmicas importantes da gente considerar, e ele vai fazer isso a partir do debate da formação, né? Então, o artigo 61 vai dizer: consideram-se profissionais da educação escolar aqueles que, estando em efetivo exercício, e esse é um tema que a gente vai voltar ao longo do módulo, a questão do efetivo exercício, e que tenham sido formados em cursos reconhecidos. Professores são aqueles habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos anos fundamental e médio. E aqui acho bom a gente lembrar que a ideia da habilitação de nível médio, ela é reconhecida como uma habilitação pertinente para os anos iniciais do ensino fundamental e para a educação infantil, mas é desejável, né, e isso vai estar nas metas do Plano Nacional de Educação, vai estar nos debates sobre formação de professores, que os professores, todos os professores sejam licenciados em cursos de graduação. Os trabalhadores em educação, portadores do diploma de pedagogia especificamente, além de serem professores dos anos iniciais e da educação infantil, também podem estar habilitados para as atividades de administração, planejamento, supervisão, inspeção, orientação educacional. Isso vai ter denominações diferentes nas diferentes redes de ensino. Mas também é possível, né, que nessas atividades outros licenciados em outras habilitações, quando eles têm títulos de mestrado ou doutorado nas áreas de educação, possam também exercer essas tarefas. Os trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim, compõem os profissionais da educação. Os profissionais com notório saber é uma emenda realizada no artigo 61 em 2017, uma emenda que foi muito polêmica, em que há muita divergência sobre os efeitos desta regra, né, dessa exceção para o debate de profissionalização docente, mas é importante olhar para essa regra, para essa exceção, nos limites do que a própria LDB permite, que profissionais com notório saber só podem exercer atividades na educação profissional para aquelas áreas em que os sistemas de ensino estaduais, municipais, reconheçam qual é a formação e a experiência profissional exigida. Então, isso não é uma fenda para que a gente possa, em qualquer situação, recorrer a essa instituição do profissional com notório saber, mas apenas
naquelas áreas de profissionalização onde eu não possa identificar um profissional habilitado a partir do que o próprio artigo 61 estabelece. E os profissionais que tenham feito complementação pedagógica, né? Aquele professor que é licenciado em História, se ele for dar aula de Sociologia, ele é um professor leigo na Sociologia. Então, por isso, a gente tem estratégias de complementação pedagógica. Esse professor que precisa, que pode, que tem interesse, que as redes possam alocar em mais de uma disciplina, precisam fazer os processos de formação pedagógica. Então vejam que o artigo ele é complexo, ele tem uma história, né? Mas ele nos dá as pistas de quem são os profissionais da educação. Mas ainda assim, queria avançar e dialogar um pouco em quando a gente vai para os dados do censo escolar, quem é que a gente encontra, né, como profissionais da educação, trabalhadores da educação nas redes de ensino. E aí, para isso, eu tomei aqui alguns dados do censo escolar, a partir da plataforma Laboratório de Dados Educacionais, que é uma plataforma mantida pela UFPR, em articulação com a Universidade Federal de Goiás, né, a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Federal de Goiás, que tem uma interface muito fácil e interessante para a gente gerar dados de maneira rápida, que nos deem panoramas de matrículas, de profissionais, de estrutura das escolas, né? Recomendo aí fortemente que vocês visitem o Laboratório de Dados Educacionais. E a primeira coisa que eu queria mostrar é a composição do quadro de pessoal quando a gente fala de funcionários. Então vejam, eu tenho aqui um gráfico, né, que vocês vão ver na tela, um número de funcionários de escola por função, esses são dados de 2024. Observem que a gente vai ter identificados no censo escolar quase 700 mil funcionários de serviços gerais, o que é bastante importante, né, para manter aí a organização da escola. Seguido disso, eu vou ter os funcionários ligados à alimentação, né, um programa tão importante que não é manutenção e desenvolvimento do ensino, mas é fundamental como política de segurança alimentar. Vocês já discutiram isso lá no primeiro módulo, quando discutiram manutenção e desenvolvimento do ensino. Depois nós vamos ter funcionários da pedagogia, né, podem ser coordenadores pedagógicos, os secretários de escola, que poderiam estar entre os administrativos, né, então as redes podem ter mais de um cargo aí sendo informados. E aí a gente observa, né, alguns cargos que já têm a ver com uma escola mais inclusiva, então tem lá revisor de braille, fonoaudiólogo, algum pessoal de saúde, muitos poucos bibliotecários, né, talvez isso seja um desafio para as redes, pensar como é que as bibliotecas escolares estão sendo mantidas. Enfim, tem uma certa diversidade aqui e a gente precisa lidar com isso com alguns cuidados para pensar que o quadro de pessoal de uma escola funcionando, ele tem que ter relação diretamente com a atividade fim dessa escola. Por isso a gente começa o módulo 6 discutindo um pouco as funções da escola. A função de socialização, a função de construção do conhecimento cognitivo a partir do conhecimento científico, da arte, da filosofia, né, da linguagem. E para isso eu preciso que o quadro de pessoal da escola tenha esse foco. O debate todo da presença, mais atualmente, de especialmente assistentes sociais e fonoaudiólogos nas escolas, não pode prescindir de uma história que o que a gente, a partir de 1988, com a Constituição de 88, né, com a nossa Constituição Federal, avançou em termos de reconhecer, ou de construir, melhor dizendo, um sistema de proteção de saúde, um sistema de proteção de assistência social, e não cabe à política educacional substituir, né, estas políticas. Portanto, a retomada ou a participação hoje de assistentes sociais, psicólogos no sistema escolar, ela tem que estar muito circunscrita à função social da escola na sua atividade fim, que é o ensino, né?
Não se trata de retomar o pré-88, em que eu precisava de gabinete dentário na escola porque não tinha SUS, né? Não se trata de substituir outras políticas públicas, mas de pensar de maneira articulada a um projeto pedagógico a necessidade, a pertinência destes outros sujeitos na composição dos funcionários. Isso é muito importante em termos de política de pessoal, porque isso tem implicações diretas no financiamento, em como é que eu vou alocar recursos para esse conjunto de sujeitos. Vamos olhar agora a composição do pessoal do magistério, né? Que de certa forma esse vai ser o nosso tom mais forte ao longo deste módulo, porque é de fato aonde eu vou ter a maior parte da força de trabalho da educação, aonde eu vou ter a maior necessidade de investimentos financeiros, porque este é um elemento importante de custo, né? Então, eu gerei aqui para a gente olhar junto os dados da composição do magistério a partir do censo de 2024, agregados por etapa de ensino, né? Tem muitos jeitos da gente olhar quem são os professores e professoras da educação básica, mas veja, a maior parte dos cargos de professor os vínculos de professores estão alocados no ensino fundamental, né, por razões evidentes, onde eu tenho maior número de anos de escolarização. Depois são os professores da educação infantil, ensino médio, educação profissional técnica de nível médio. Tenho professores, né, nos programas de FIC, nos programas de permanência, e na educação de jovens e adultos. É claro que essa distribuição vai ter muita coisa dentro desses números, né? Quais são os vínculos desses sujeitos? Quais são as jornadas? Qual é a formação? E isso é um elemento importante para a gente ir construindo as nossas reflexões sobre o perfil, a composição do pessoal do magistério e como pensar uma política de pessoal. Uma questão importante, e aí eu vou me dedicar agora a pensar os professores nesse contexto, o segmento do magistério, né, que a profissão de professor ela é uma profissão diversa no seu contexto. Não a categoria professor, ela implica em muitas especificidades, né? E a professora Dalila Oliveira Andrade, e essa é uma das recomendações de leitura que estão aí no módulo para vocês, vai fazer uma discussão bastante pertinente sobre o quanto é uma profissão segmentada, né? Ela nos faz a seguinte provocação: a profissionalização docente pode ser compreendida como um movimento de dado grupo de trabalhadores em defesa do reconhecimento social e do valor econômico, mas, em razão das distinções e complexidades que comporta, apresenta dificuldades de se identificar como profissão, no sentido tradicional. Sendo assim, podemos considerar que é próprio da profissão docente o caráter segmentado, né? E aí ela vai trabalhar com a ideia de algumas segmentações históricas que tem a ver com formação, né? Então, o que eu dizia antes, o fato do professor da educação infantil poder começar a sua inserção profissional com o ensino médio, modalidade normal, e o professor do ensino médio necessariamente começar a partir da formação como licenciado, isso cria experiências, construções de perfil, de identidade profissional que fazem trajetórias diferentes, e a questão isso segmenta a profissão, isso impede que a gente construa direitos e uma compreensão do que é ser professor neste momento histórico diferenciada, né? Mas há algumas segmentações que elas não têm a ver só com percurso formativo, mas tem a ver com algumas fragilidades da política de pessoal. Então, quando eu tenho um professor efetivo e um professor temporário que realizam a mesma tarefa, estão na mesma escola, trabalham com as mesmas turmas, mas têm direitos trabalhistas diferentes, têm relação com a escola diferente, um é provisório, um não sabe se vai ter aula no próximo mês, o outro pode se envolver de maneira mais permanente com o projeto pedagógico da escola. Quer dizer, esta segmentação torna a política de pessoal bastante mais complexa e fragiliza um projeto de construção, não só da identidade docente, mas de construção de um projeto pedagógico de longo prazo, né? Então, este é um elemento a se perguntar para pensar
nos perguntarmos, a perguntarmos ao sistema de ensino em que medida nos interessa uma profissão segmentada e em que medida a gente materializa melhor o direito à educação a uma escola com equidade, planejando de maneira mais universal a política de pessoal, né? Evitando segmentações que possam ser evitadas. E isso vai ter relação também com a alocação de recursos, né? Então, é bom lembrar, né, que o pagamento dos profissionais da educação, ele é uma despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino, né? E no âmbito da política de fundos, 70% dos recursos anuais do Fundeb são destinados em cada rede de ensino para a remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, né? Volta à ideia do efetivo exercício. O que é a remuneração dos trabalhadores? É todo o pagamento, né? Total de pagamentos devidos aos profissionais que são integrantes da estrutura em qualquer um dos vínculos. E isso inclui encargos sociais, inclui todos os direitos trabalhistas desses profissionais. Quem são os profissionais da educação quando eu estou pensando a alocação de recursos de MDE, a alocação de recursos do Fundeb? São os docentes, os profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico à docência, coordenadores, administradores, pedagogos, os profissionais da direção, da administração escolar, do planejamento, da inspeção, da supervisão, da orientação, da coordenação e assessoramento pedagógico, e profissionais de funções de apoio técnico, administrativo, operacional, que estejam em exercício nas redes de ensino de educação básica, né? Aqui tem sempre a ideia do efetivo exercício. E a lei que regulamenta o Fundeb vai dizer o que é o efetivo exercício. A atuação efetiva no desempenho das atividades dos profissionais quando ele tem uma regular vinculação contratual, seja ela temporária ou estatutária, entre o ente governamental que a remunera, né, e o trabalhador. Veja, o fato do profissional da educação, um professor, um funcionário de escola, sair de licença médica não significa que ele rompeu o vínculo de efetivo. Se a professora sai em licença maternidade, ele segue tendo os direitos assegurados. Isso tem que estar, né, planejado na alocação de orçamento. Agora, se ele deixa a escola para ir prestar uma atividade na Secretaria de Cultura, né? Eu posso precisar lá de um pedagogo na Secretaria de Cultura, aí ele precisa, ele estará em desvio de função do ponto de vista da alocação dos recursos, porque ele precisa ser pago pelo órgão, né? Que é onde ele está efetivamente atuando. Esse é um elemento importante neste debate. E esta questão, né, colocada mais recentemente pela Lei 13.935, sobre a participação de outros profissionais no contexto dos funcionários de escola, né, que eu dizia para vocês, o fonoaudiólogo, os profissionais do serviço social. Há um material interessante do FNDE, são perguntas e respostas sobre o Fundeb, que vai fazer algumas ponderações, né, alguns lembretes para a gente. Então, especificamente sobre o caso do fonoaudiólogo, a orientação ele não é profissional da educação no sentido estrito, então, se for necessário, ele vai poder ser remunerado na parcela dos 30% do Fundef e não dos 70%. O psicopedagogo vai poder estar, né, na equipe pedagógica da escola, e aí, portanto, este profissional, se existir, como um cargo específico, ele pode estar no 70%. E os profissionais de serviço social que atuam nas redes públicas de educação básica em atividades ligadas à educação, né, não como substituição ao trabalho da rede de assistência social a partir do sistema nacional de assistência social, podem ser custeados com 70%. Mas, insisto, esse é um tema que precisa ser tratado com muito cuidado. A ideia de políticas intersetoriais é muito importante para não sobrecarregar a escola e nem a alocação de recursos da educação com despesas que não priorizem a atividade fim do sistema educacional. Por hoje é esse debate e nos encontramos na próxima videoaula.